Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Bruno, pastor da Primeira Igreja Batista em Benfica, na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou novamente com você juntinho aqui para compartilharmos um pouco sobre a palavra do Senhor. E neste dia em especial, eu quero ler um texto que talvez seja muito usado, utilizado para a estrutura de relacionamentos conjugais. Mas eu quero também meditar nesse texto, né, sobre as relações interpessoais. O texto está no livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 e 10, que diz assim: Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra aos nossos corações neste dia. Bem, como estava dizendo, eu gostaria de meditar um pouco sobre esse texto na realidade das relações interpessoais. Especialmente no nosso país, o Brasil, né, esse tipo de relacionamento não tem sido muito valorizado. Hoje nós temos uma cultura de individualismo, de vontades isoladas, né? Ou seja, onde o meu desejo, essa estrutura da individualidade, do querer individual, prevalece relacionado em relação à coletividade. Então, o interesse pessoal prevalece em relação ao interesse coletivo. Isso não é algo bom. A nossa sociedade de hoje tem demonstrado, né, nos poderes, na estrutura das relações como sociedade, um distanciamento extremamente grande da vontade de relacionar-se. Eu queria lembrar aqui, contar uma história, talvez muito antiga, mas que você deve conhecer. Eu queria que você prestasse atenção, que vai dizer o seguinte: essa história fala de alguns animais que viveram na era glacial. Os porcos-espinhos, especificamente. Existia abundância, grande número de animais na face da Terra antes do período glacial, e então esses animais viviam em sociedade. Os porcos-espinhos então começaram a sentir que a temperatura estava caindo e entraram então na chamada era glacial. O problema é que na era glacial veio junto os frios, os ventos gelados, né, a falta de comida, com que fez que muitos porcos-espinhos morressem ao longo desse período. E uma das coisas que eles perceberam, e isso é uma lei da física, né, que onde chega o calor não há mais frieza, eles perceberam que se aproximando, eles poderiam trocar calor. E trocando calor, eles tinham a possibilidade de fortalecer o outro. E essa troca de fortalecimento fazia com que o outro pudesse então prevalecer. Mas existia um problema. Na sua aproximação, os porcos-espinhos começaram a se ferir com seus espinhos. Um espetava o outro e o outro espetava um. E mediante a essa ação de ferir-se, eles se afastaram novamente. Percebiam então que distantes o frio prevalecia. E o frio prevalecendo, eles morriam congelados, morriam de fome e sofriam as ações do tempo. Até que entenderam que, ao se aproximarem, eles teriam capacidade de trocarem calor e de se fortalecerem. Uma das questões que eles aprenderam é que precisavam conviver com os espinhos do outro. Bem, se a gente for ver hoje na natureza, encontraremos muitos porcos-espinhos vivendo aí. Significa dizer que eles não foram extintos ao longo da história. Dentro dessa perspectiva, nós podemos tirar grandes ensinos para a nossa vida. Sim, no mundo em que vivemos, somos um ser especialmente único. Né? 7 bilhões de brasileiros, ou 7 bilhões de seres humanos na Terra, e hoje talvez um pouco mais, mas totalmente diferentes. E o interessante é que desses 7 bilhões de seres humanos, existe todos os tipos de pessoas. E cada pessoa tem o seu cérebro particularmente. O cérebro pode ser programado de duas formas: formas internas e formas externas. As formas internas são aquelas que Deus construiu em nós, aquela que nós temos por natureza. Por exemplo, as células, as ações de comando do cérebro assim, em relação à dor, em relação ao sabor, em relação, por exemplo, ao funcionar do pulmão, né, ao funcionar do coração, à circulação sanguínea. São as programações internas que Deus colocou no nosso DNA e formou-nos para sermos seres que tenhamos capacidade de viver de forma equilibrada, equânime, né, de forma plena. E as programações externas são aquelas que vêm do exterior do ser humano. Por exemplo, palavras de pessoas.
aprendizado que nós temos, aprender a dirigir, aprender a falar, aprender a se alimentar, aprender a gostar desse ou daquele alimento, dessa ou dessa situação, são situações que nós recebemos ao longo da nossa vida. O interessante é pensar que recebendo isso ao longo da vida, nós podemos receber diversas e diversas situações. Inclusive formatação de um ser que deseja a individualidade. Não se satisfaz em poder ajudar o outro. Não quer compartilhar o calor com o outro. Se nós aprendermos a lidar com essas programações externas, se nós aprendermos que os valores da coletividade devem prevalecer em detrimento dos valores individuais, nós teremos uma sociedade mais justa, uma sociedade mais unida, uma sociedade que emana o calor. E isso vem de Deus. Aprendendo com o texto que nós ouvimos aqui, que nós lemos, Eclesiastes capítulo 4, verso 9 e 10, que melhor é serem dois do que um. Querido, ninguém é uma ilha para que possa viver só. Nós precisamos de relacionamentos. E como tem sido a construção dos nossos relacionamentos? Quais têm sido os valores que nós temos dado às pessoas na construção dos relacionamentos? Será que nós estamos sendo, no meio dessa sociedade corrompida, pessoas que se corrompem? Será que no meio dessa sociedade individualista nós também estamos olhando para os nossos ideais e não para o ideal da coletividade? Olha, funciona na sua casa, na sua família. Filhos, né, que aprenderam a não ajudar o outro, a não ajudar o irmão no estudo, por exemplo, da escola. Marido que aprendeu, que foi construído, né, pensando em si próprio, responsabilidade da casa, ajudar na cozinha, ajudar na criação dos filhos, na correção dos filhos. Isso não é papel meu, isso é papel da minha esposa. Não, pelo contrário. Melhor é serem dois, porque serão mais fortes. Se um cair, o outro ajuda a levantar. Então, meu querido, minha querida, preste atenção nisso. Não é? Se você deseja prevalecer, se você deseja que a sua família prossiga, se você deseja se dar bem no seu trabalho, na sociedade que você está inserido, você precisa aprender a compartilhar calor. Lembrando que as pessoas, sim, têm os seus espinhos que vão te machucar. Mas não esqueça que você também os tem. Que você também promove dor em outras pessoas. Portanto, se a gente aprender que unidos nós somos mais fortes, que unidos emanaremos o calor da graça de Deus e prevalecerá a vontade de Deus, prevalecerá o amor, prevalecerá a coinonia ou a comunhão, prevalecerá uma sociedade que estabelece a graça, a misericórdia, o amor e, sobretudo, o poder de Deus. Portanto, lembre-se disso. Siga a sua vida pensando, sim, que você depende de pessoas. Você depende de pessoas para ajudar a você a enxergar, inclusive, aquilo que você precisa. Você precisa de pessoas para que mostrem a você, talvez, questões que você mesmo não esteja enxergando pela realidade do contexto social, da individualidade, prevalecer sobre a coletividade. A palavra de Deus diz, melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do trabalho. E se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai daquele que estiver só. Ele vai sofrer as ações do frio. E aí vem uma outra questão, né, que penso, no inverno, os ventos gelados eles destroem o calor. No ambiente do trabalho, por exemplo, nas relações interpessoais, na família, nas relações na igreja, pessoa com pessoa, a indiferença, a ausência de parceria e cooperação, o distanciamento, o fingimento, a falta de compartilhamento vai criar um clima próprio e específico para que o inverno prevaleça. Nesse íntere, nós devemos, em meio a esse ambiente gelado, evitar a petrificação, lutar contra isso e buscar exatamente que sejamos mais sensíveis, mais humanos, mais parceiros, mais amigos e que estejamos atentos às necessidades do outro para juntos trocarmos calor. Deus abençoe você, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga. Vai aqui o meu abraço no seu coração. Continue conosco. Curta, compartilhe o vídeo, né? Esteja acompanhando cada momento, cada passo que que nós estamos dando, para que nós juntos possamos emanar a glória de Deus e propagar esse calor. Um abraço no seu coração e a gente se vê por aí.